Olá pessoal, boa tarde, está começando Saúde Mental. Você está percebendo que esse programa está gravado, né? Eu estou gravando ele. Aliás, eu tenho que te dizer que a minha vida está super agitada em função de várias atividades, né? É o trabalho, atendimento à igreja, são 900 e quase 50 membros, né? 6 igrejas, tenho a esposa, as 2 filhas, tem até o Jack, né? Tem o estudo, né? Que consome também muito tempo, e eu tenho que ter tempo para mim, para exercício, para atividades, é um monte de coisa. Então eu estou tentando gerenciar a minha vida, eu estou tentando fazer com que minha vida entre sempre num ritmo que eu possa atender todas as necessidades. E assim eu estou procurando hoje fazer o programa gravado. E claro, com toda segurança, está vendo que eu estou dirigindo, estou indo aqui para uma atividade da igreja. Eu vou ficar um pouquinho de olho em você, um pouquinho de olho na estrada, né? Estou mantendo a velocidade, a via aqui está permitindo 100 km, eu estou aqui a 97 km, então estou procurando ser o máximo prudente, porque hoje eu queria falar de um assunto muito sério, é o Setembro Amarelo, né? Nós estamos exatamente no meio do setembro, né? 15 de setembro. E essa campanha foi destacada pelo governo para trazer um alerta sobre o suicídio, né? A morte, assunto muito triste, sabe por quê? A morte não faz parte do plano dos seres humanos, apesar de estarmos condenados por causa do pecado à morte. Nós não gostamos dela, nós não sentimos bem com ela. Em momento algum a morte é bem-vinda. É claro que às vezes a gente tenta dizer, né, foi um alívio para aquela pessoa, ela descansou, mas a verdade é que a gente queria era vida em abundância. Por isso a Bíblia fala, né, em algumas partes, que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano, porque o ser humano, ele nasceu para viver. Mas esse é um assunto sério. É um assunto sério. O pecado trouxe a morte e nós temos que lidar com ela. E eu queria falar 3 perspectivas da morte. 3. A primeira é a de Deus. A primeira é a de Deus, né? Quando nós vamos falar do suicídio, nós temos que tocar no assunto da morte, né? Então, as 3 perspectivas. A primeira é a de Deus. Deus se machuca toda vez que alguém morre. Porque imagine um ser que criou pessoas para viver para sempre, para viverem bem para sempre, né? Então Deus, ele fica muito ferido, né? E ele até chega a dizer nos extremos, né, que ele não tem prazer na morte do ímpio, né? Não que ele tenha prazer na morte do justo, é uma figura de linguagem. É que quando um justo morre, uma pessoa que viveu de forma correta está do lado dele, está do lado guardado, e é uma questão de tempo, ele vai ressuscitar. Mas a morte mais dolorosa é aquela que é da pessoa ímpia, a pessoa ruim, a pessoa que não quer o bem, a pessoa que não quer praticar o bem, não quer viver ao lado de Deus. Aí Deus perde esta pessoa para sempre, para sempre. Nasceu, foi uma criancinha indefesa, foi uma criancinha inocente, foi uma criancinha que não tinha, né, todas as ações más de uma vida adulta, né? Por isso até a Bíblia diz que nós devemos nos tornar como crianças, né? Porque as crianças são mais inocentes, elas retornam mais rápido para o lado certo, elas buscam melhor, né, o ângulo. Mas imagine Deus olhando uma pessoa que nasce, um ímpio que nasce, né? Ele não nasce ímpio, ele nasce pecador, e ele vai se fazendo ímpio, ele vai se associando ao mal, e aí finalmente, quando termina a vida, é doloroso, porque Deus sabe que não tem muito mais chance, ele vai ter mais uma ressurreição, e aí a condenação final. Doloroso isso para Deus. Eu queria falar, né, no Setembro Amarelo, um pouco sobre a morte para Deus. Para Deus é algo trágico. E sabe o que é mais trágico para Deus? É que Ele mesmo deu o livre-arbítrio. E por causa do pecado, o livre-arbítrio na mão de pecadores, as pessoas podem pôr fim à sua vida, e Ele não pode fazer nada. Você acha que Ele tem todo o poder,
mas ele tem todo o poder. Seria, não é, uma maldade da minha parte dizer que ele não tem todo o poder, mas ele se limita e ele não pode fazer com que uma pessoa obedeça a ele à força, e por isso muitas vezes uma pessoa põe fim à sua vida e ele não pode fazer nada, ele tem que deixar esta pessoa fazer o que ela quer. Isso é um assunto muito sério, eu queria que você pensasse nisso, né? Setembro Amarelo está falando sobre o suicídio. O segundo aspecto do suicídio é o lado dos outros, os que ficam, né? É o lado das pessoas que amam, que te amam, que te querem bem, que entendem que você tem problemas, que você está passando por dificuldades, que você está sofrendo, mas elas te amam e elas querem o teu melhor, elas querem lutar por você. Só que como Deus, elas não podem forçar você, elas não têm como vigiar você, né? Eu estou estudando psicologia, 2º ano, 4º semestre, e esse é um assunto assim muito constante nas matérias nas matérias que a gente está estudando, né? O suicídio. E aí vem um negócio, né? Os professores nos dizem que quando uma pessoa diz que quer se suicidar, quer se matar, quer tirar a vida, diz que daquele momento em diante ela não pode mais ficar sozinha. Ela não pode mais, né, ficar sem alguém cuidando dela. Mas como que a gente consegue manter isso? Uma família humilde que não tem alguém para pôr ali como um tutor 24 horas, mesmo alguém que tenha dinheiro para pôr ali um tutor 24 horas, em algum momento terão ali 5 minutos, né, distantes de uma pessoa, porque nós somos humanos, falhos, mortais, nós não conseguimos vigiar. E aí naqueles 5 minutos é suficiente para uma pessoa tirar a vida. E como é que ficam os outros? Sabe como ficam os outros? Se culpando. Eu já ouvi gente me dizer: por que eu não fiquei mais próximo? Por que eu não atendi o tempo todo? Mas eu mesmo perguntei a ela: e você iria dormir que horas? Você ia passar todos os dias acordado? Chegaria um momento que você teria um colapso mental, porque sem o sono você entra, não é, em paranoia e loucura, né? Então esse é um assunto importante. Eu acho que a gente precisa lidar com isso, né? O assunto da morte pode ferir muito a tua família, pode ferir muito pessoas que te amam, pessoas que te querem bem, que ao saber daquela notícia, para elas aquilo se tornará talvez o começo de uma doença mental irreversível. Eu sei de casos de mães de filhos que se suicidaram, que nunca mais se recuperaram. Eu sei de casos de maridos, né, que se suicidaram, que a mulher nunca mais se recuperou. E o outro lado de um marido que se suicidou e a esposa nunca mais se recuperou, os filhos nunca mais se recuperaram. Então é importante pensar que a morte é algo que está aqui na nossa realidade, né? Eu agora estou dirigindo o carro, né? Eu não sei, né, o que pode acontecer, mas quando eu, por decisão pessoal, por livre, né, decisão, por liberdade que está ao meu alcance, eu ponho fim à minha vida, é algo duro. É duro porque os outros que te querem bem, eles irão sofrer. E você não tem o direito de fazer isso. Você não tem o direito de, não é, infligir esta dor, este sofrimento a estas pessoas. Afinal, você tem que pensar, e agora vem o terceiro aspecto: Deus, os outros e você. Você tem que pensar o seguinte: a morte é só uma das possibilidades que alguém pensa ou que alguém acha que tem a saída diante dos graves problemas. A morte é só uma das possibilidades. Eu não posso tirar a morte como uma possibilidade, porque ela é uma possibilidade. Deus deixou a morte, né, nas mãos do ser humano. Infelizmente, a liberdade, né, a pessoa tem liberdade, ela tem livre-arbítrio e ela pode pôr fim à vida. Se Deus iria trancar isso, ele ia dizer: eu vou dar livre-arbítrio para vocês, e no assunto da morte você não tem livre-arbítrio, você não pode morrer, você tem que viver para sempre. Interessante, Deus não fez isso, né? Então ela está ao alcance, ela é uma decisão possível. Só que eu queria pensar com você o seguinte: tá feia a vida, tá ruim, as coisas estão de fato pesadas, você está sofrendo pra caramba,
Você acha que não tem saída, né? E você está com sofrimento mental. Esses dias nós estávamos estudando um caso. Chega um momento, não é, de uma paranoia psicológica, um sofrimento mental ao extremo, que a pessoa diz assim: eu tenho que pôr fim na minha vida, né? Claro que tem casos que tem que existir uma intervenção psiquiátrica, uma intervenção de um médico psiquiatra, uma medicação, o psicólogo ajuda, mas existem casos que o psicólogo tem que passar, não é, para o psiquiatra, porque só ele vai conseguir. E tem momentos que é necessário, de fato, medicação para levar a pessoa de novo à normalidade, ao equilíbrio, porque ela está em transe, ela pode perder toda a consciência. Eu estou falando para uma pessoa que está me entendendo agora, que está compreendendo o que eu estou falando, que está ouvindo e que está assimilando. Então você não chegou nesse nível. Então eu queria te dizer o seguinte: a morte é a pior das escolhas. Sabe por quê? Porque ela não resolve o problema. Ela não resolve o problema. Sempre tem uma saída. E agora eu queria pensar com você. Se você está passando por um problema muito sério, vou criar aqui uma hipótese: dívida. Você está com dívida. A morte não é a solução. O suicídio não é a solução. Sabe por quê? Porque a dívida vai ficar e ela vai ferir, né? Os credores vão cobrar a sua família, né? E pensando em resolver o seu problema, na verdade você está sendo um egoísta, porque você está desaparecendo e deixando, não é, a batata quente na mão de outros que irão sofrer. Então você não pode tomar essa decisão. Qual é a saída? Tem outras saídas, né? Não é fácil, claro, mas tem, por exemplo, você começar, né, a gerenciar tua vida financeira, tá? Você começar a conversar com a sua família e diminuir os gastos, e você começar a criar um plano financeiro para quitar a dívida. Hoje nós estamos numa situação que todos os credores, ao receber uma pessoa endividada, né, eles vão negociar, eles vão dizer o seguinte: vamos ver então o que você pode me pagar, né? Como você pode me pagar? Veja, tem saída, tem solução. Esse é um caso, por exemplo. Um outro caso, né? Vou criar um caso aqui. A menina ficou grávida, os pais não sabem. Aí ela diz: vou me suicidar. Não é a saída. Ah, sim, a saída é suicídio, porque os meus pais, se souberem disso, disseram que vão me matar, que vão me abandonar. Não, isso são palavras ditas no momento de fúria, de raiva. Você tem que enfrentar o problema. Houve um erro? Sim, mas você precisa assimilar isso e dizer o seguinte: a vida que está aqui no meu ventre, ela tem o direito de nascer. Quem sabe esta vida irá me ensinar coisas que irão revolucionar minha vida. Olha só, tem saída. Tem o vexame? Tem o vexame. Mas quem não errou? Quem não falhou? Quem não pecou? Quem não cometeu alguma falha, algum erro? Você não pode achar que é a única. O suicídio não é saída. O suicídio não é solução. Ao contrário, eu queria te desafiar, né? E muitas vezes por trás do suicídio, né? Claro, eu concordo que tem pessoas que estão em sofrimento mental e que já não estão na sua consciência normal e que já não conseguem controlar a si mesmos, e aí de fato é diferente. Aí não são egoístas, né? Aí de fato é um novo ambiente que aí, claro, a psiquiatria pode resolver e pode nos ajudar. E por isso a gente não pode julgar uma pessoa quando se suicida. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: quando uma pessoa está na sua consciência, em tese, né? Quando ela está, não é, agora procurando um caminho errado, suicídio, e em geral ela está procurando o egoísmo. Por quê? Ela quer esquecer o seu problema e ela vai deixar problema para outras pessoas. Muito bem, eu sei que esta minha fala hoje pode ser muito polêmica, mas eu gostaria de dar um outro ângulo. Eu gostaria de te desafiar a viver. Que viver é muito mais. Se você quer sofrer, isso aqui até parece cômico agora. Se você quer sofrer, viva. O grande fato da vida é que a vida é sofrimento. É inevitável. Desde que você nasce chorando. Você nasce pro oxigênio entrar dentro dos pulmões, eles machucam e aí você chora. Você vai ter, não é, desgostos, não é? Você vai ter perdas na vida, você vai ter derrotas na vida. Então viver é sofrer. Só que não é só sofrer. Viver é se alegrar. Viver, né, é ter momentos extraordinários. Viver é cada vez passar por uma nova fase, uma nova etapa. Hoje eu estou passando por novas etapas.
Eu estou aí com 56 anos, né? E eu estou agora praticamente indo quase para o final do meu ministério. Finalzinho agora do ano, vou completar 32 anos de trabalho como pastor. E agora eu tomei a decisão de estudar psicologia. Estou no segundo ano, quarto semestre. Ano que vem já estou no terceiro ano. É como disse uma professora: se você estudar, a vida passa. Se você não estudar, a vida vai passar. Eu decidi estudar e deixar a vida passar, né? Então é sofrimento. Eu tenho daqui 24 horas eu tenho que entregar um trabalho que ainda não concluí. Eu tenho prova, né, daqui a alguns dias. Eu tenho tarefas, eu tenho no distrito, né, desafios. Eu tenho, não é, a pressão natural de um trabalho como pastor, né, atender pessoas. Eu tenho a minha esposa que eu tenho que cuidar dela, minhas filhas, uma delas está falando em se casar. Então imagine que a minha vida não tá assim. Eu não ganho todo o dinheiro do mundo, eu tenho que me controlar financeiramente. Lá em casa tem um cachorrinho, um coelho. Veja, eles exigem que eu saia. Então essa é a vida. Mas essa vida que traz um sofrimento, ela traz 1000 alegrias. 1000 alegrias. A vida é extraordinária, né? E eu gostaria de usar agora, eu vou inverter a câmera, né? Agora eu vou inverter a câmera aqui, porque eu gostaria que você visse uma coisa aqui, ó, né? Ó, muito bom, ó. Eu tô tentando aqui inverter minha câmera aqui, mas eu não tô conseguindo aqui, né? E puxa vida, eu tava quase conseguindo aqui, mas não consegui. Eu queria mostrar para vocês uma outra realidade, né? A outra realidade é o que ainda você não passou, né? Nessa estrada aqui, eu ia inverter a câmera, né? Nessa estrada eu tô vendo o que tá passando na minha frente, mas eu não tô conseguindo ver o que ainda eu não cheguei no próximo quilômetro. Eu não estou conseguindo ver aquilo que eu ainda não alcancei. E isso é surpreendente, isso é extraordinário, isto é maravilhoso. E eu gostaria de te desafiar, a viver cada dia o lance novo da vida, viver a fase nova da vida. Hoje eu acordei e tanta coisa que eu já fiz hoje: ler a Bíblia, estudar livros, né? Fazer um teste de manhã, assimilar 2 matérias que a professora, né? Que as professoras me passaram, atender pessoas, fazer uma ligação, criar a agenda do dia, né? O que eu vou fazer, como que eu vou fazer agora a minha atividade. Então isso tudo é aquela nova fase que vai acontecer. E esse é um dos momentos extraordinários. Eu gostaria de te dar uma opção, né, nesta fala. Vida ou morte, um dia todo mundo vai ter que morrer. Vida é o que você está tendo, morte é o que pode acontecer. Nós que cremos na visão bíblica, né, da volta de Cristo, do fim do mundo, né, Jesus voltando, dando, né, a salvação e a vida eterna, muitos antes da volta de Cristo vão descansar. Nós acreditamos nisso. E eles irão dormir, o sono da morte, vão morrer, né? Então vamos fazer o seguinte: eu acho que você tem que deixar o assunto da tua morte na mão de Deus, não na tua mão. Porque na mão de Deus Ele sabe melhor o momento para você dormir. Ele saberá inclusive fazer de uma maneira que você vai se surpreender depois que você ressuscitar e acordar. Então, nessa hora, eu queria te dizer o seguinte: ponha na tua vida, coloque uma decisão no teu coração, ponha no teu coração, na tua vida, uma decisão. Eu nunca vou brincar com este assunto. Perdão. Opa, agora me emocionei aqui. Eu nunca vou brincar com esse assunto do suicídio. Eu nunca vou colocar essa opção na minha cabeça. Por quê? Porque suicídio é egoísta também. Suicídio é desconhecido também. Suicídio é causar sofrimento aos outros. Suicídio é ferir a Deus. Eu preciso deixar o assunto da morte na mão de Deus. Ele já levou ao descanso muitas pessoas. E Ele sabe qual é o melhor momento. Ele sabe quanto tempo você deve viver. Não encurte aquilo que Deus te deu. Não, viva.
viva. Viva e desfrute. Viva e se alegre, né? Viva e olhe para frente. Viva e veja a beleza das descobertas. Viva. Setembro Amarelo é um momento para você viver, tá bom? E eu termino a minha fala aqui, né, dizendo o seguinte: pode ser que você não tenha concordado com algumas coisas que eu disse, então eu vou te dar um desafio. Viva toda a tua vida para me provar que eu estava errado. E lá na frente a gente vai se encontrar. Se você continuar vivendo, vai ser muito bom, né? Se você continuar vivendo, vai ser maravilhoso. Sabe por quê? Porque quem tem vida tem esperança. Nesses dias da tua vida, quem sabe uma mensagem de esperança pode alcançar teu coração e pode mudar radicalmente toda a tua vida. Pode te levar a pensar de forma diferente, pode te colocar num caminho novo. E quem sabe, um dia, olha só, um dia você vai viver num lugar onde não tem morte, não tem sofrimento, não tem dor, só tem vida. Muito bom, queridos, ó, vocês que me escutam, que me acompanham nas redes sociais, hoje, no Setembro Amarelo, eu queria deixar este alô aqui, né, de todo o coração para vocês, tá? Que Deus possa abençoar vocês, né? Agora aqui, ó, a estrada tá pedindo que eu baixe a velocidade. Você vê como é que é, né? Eu tenho que baixar a velocidade, porque senão eu posso levar riscos para outras pessoas. E também pode ter ali um guarda, né, que pode me dar uma multa, dizendo: olha, eu tenho que te multar porque você não está andando de acordo com a lei dessa área aqui, dessa estrada aqui, nesse período da estrada aqui, nesse percurso aqui, né? Então é importante a gente obedecer. Não há dúvida de que Deus, Ele está dizendo o seguinte: na estrada da tua vida, obedeça as leis que eu coloquei. Nunca ponha fim antes. Deixa que eu te leve para o destino final, né? Deixa que eu conduza a tua jornada. Você saiu um dia, deixa eu recebê-lo na chegada. Deixa eu fazer tudo isso. Deixa eu cuidar da tua vida, tá bom? Ó, a estrada agora melhorou. Vou de novo correr um pouco mais. E você fica com Deus, porque Deus quer vida para você. Tua família quer vida para você. E você precisa querer mais vida para você. Um abraço, valeu. Saúde mental é viver. Olha aí, que legal. Tchau, tchau.